Olá, bem-vindos à série Genética e Doenças Raras do programa Rare Disease Academy, uma realização da Educare com a curadoria científica da Casa dos Raros. Esta é uma série educacional e informativa sobre doenças raras, desenvolvida para todos os atores do ecossistema de saúde e para outros interessados no tema. O conteúdo é distribuído gratuitamente e você pode acessá-lo na plataforma eduprimebrasil.com.br. Eu sou Roberto Giuliani, médico geneticista, cofundador e diretor da Casa dos Raros, head de doenças raras da DASA Genômica e professor de genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Casa dos Raros, um centro dedicado à pesquisa e assistência às pessoas com doenças raras, desempenha um papel fundamental no acolhimento e na atenção às pessoas com doenças pouco frequentes e também na disseminação de informações a respeito dessas doenças que são naturalmente pouco conhecidas. Essa missão encontra sinergia com a série Genética e Doenças Raras, realizada pela Educare. Juntas, essas iniciativas reforçam a importância da ciência, da educação e do suporte humanizado para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e para fomentar avanços na área das doenças raras e da genética. Para este episódio com o tema Mecanismo de Ação Inovador para o Tratamento de Doenças Raras, apoiado pela JCR, fui convidado a participar de um bate-papo com o Dr. Ricardo Cunegundes. O Dr. Ricardo Cunegundes é médico cirurgião do trauma, diretor médico para a América Latina da JCR do Brasil Farmacêuticos. Gostaria de agradecer o convite da Educare, do Dr. Roberto, para esse bate-papo. Estou muito honrado, é sempre uma felicidade estar aqui com o Dr. Roberto. E gostaria de linkar um pouco, relacionar esse tema, mecanismo inovador para doenças raras, com a série Genética e Doenças Raras. Primeiramente, para conscientizar esse ecossistema, tanto de pacientes, de cuidadores de doenças raras, de que vem coisas novas, novas tecnologias e que vão melhorar a qualidade de vida e a jornada desse paciente. E para a gente começar, Dr. Roberto, a gente sabe que as terapias gênicas são terapias inovadoras, avançadas, mas eu queria saber do senhor se temos outras tecnologias, outras terapias com mecanismos de ação tão inovadores ou até diferenciados que vão revolucionar a história da medicina hoje para doenças raras. Um dos grandes desafios, que nós enfrentamos é chegar até o sistema nervoso. E a terapia gênica é uma maneira de chegar, mas existem outras alternativas que podem até, em alguns aspectos, superar eventuais dificuldades que a gente possa ter com a terapia gênica, por exemplo. Então, nesse contexto, nós temos terapias que chegam até o sistema nervoso, sendo administradas de maneira intravenosa e que são capazes, por um mecanismo específico, de ultrapassar a barreira sangue-cérebro e atingir concentrações importantes e terapêuticas dentro do sistema nervoso. Então, a gente está falando de, por exemplo, hoje a gente não consegue fazer essa penetração no sistema nervoso e essas enzimas vão conseguir entrar e agir no cérebro desses pacientes. Tem muitas doenças em que o problema é a falta de uma enzima e hoje nós temos maneiras de administrar essa enzima, produzir no laboratório e fazer uma administração intravenosa uma vez por semana que vai repor essa enzima, só que ela não consegue chegar até o sistema nervoso. Então hoje existem estratégias, mecanismos de ação inovadores que conseguem fazer essa enzima penetrar no sistema nervoso. E essa é uma grande novidade, que está surgindo, já tem avanços importantes e que está se consolidando aí como uma alternativa de tratamento para pacientes com diversas doenças genéticas. Entendi. E a gente já tem disponível alguma coisa no mercado brasileiro, doutor Roberto? Nós já temos uma enzima que está sendo testada já há vários anos no Brasil. Ela é administrada de maneira intravenosa uma vez por semana, ela consegue ultrapassar a barreira sangue-cérebro e já está aprovada no Japão. Ah, sim. E é possível que esteja aprovada no Brasil muito em breve. O senhor consegue me dar um pouco mais de detalhe sobre como essa medicação consegue penetrar no sistema nervoso desse paciente? Por exemplo, nós temos enzimas que são fabricadas de uma maneira diferente, que tem um artifício que as permite que ultrapassem a barreira sangue-cérebro. São enzimas que são fusionadas com anticorpos que chegam na barreira sangue-cérebro e conseguem ser reconhecidos, e aí a barreira deixa aquela molécula passar, levando junto a enzima que nós queremos que chegue até o sistema nervoso. É um mecanismo assim muito engenhoso, e que permite que uma medicação administrada pela via intravenosa consiga chegar ao sistema nervoso e tratar
a doença que está afetando aquele indivíduo de uma maneira importante do ponto de vista neurológico. Me lembra muito o cavalo de Troia, né? De Helena de Troia, da época dos gregos. Exatamente, até essas moléculas têm esse apelido de cavalos de Troia. Interessante. E para qual doença hoje em dia a gente consegue já tratar com essa medicação, doutor? Onde essa estratégia está mais avançada é na área das doenças de depósito, as doenças lisossômicas, como por exemplo as mucopolissacaridoses, especialmente as mucopolissacaridoses que têm envolvimento neurológico, como a mucopolissacaridose tipo 2, a doença de Hunter. E a gente já tem disponível no mercado brasileiro? Ainda não temos no mercado brasileiro, mas estamos muito próximos, porque essa medicação está sendo testada há vários anos já no Brasil, já está aprovada em outros países, mas no Brasil ela deve se tornar disponível muito em breve, porque já venceu etapas importantes de mostrar que é segura e que consegue ter efeitos positivos nos pacientes com a mucopolissacaridose 2 que têm o comprometimento neurológico e que apresentam, assim, avanços importantes quando expostos a esse tratamento. Então, pelo que eu entendi, já temos pacientes brasileiros tomando essa medicação. Exatamente, já temos vários pacientes brasileiros recebendo essa medicação há vários anos, sendo estudados, e com dados inclusive já até publicados na literatura médica internacional. Me fala um pouquinho, doutor Roberto, por que essa medicação é uma esperança para esses pacientes? Isso é uma medicação revolucionária, eu diria. Por quê? Porque o que nós temos disponível hoje é uma medicação que tem muitos efeitos positivos sobre o fígado, sobre o coração, sobre as articulações, sobre a respiração, que melhora, mas ela não consegue chegar ao sistema nervoso. E nós sabemos que na mucopolissacaridose tipo 2, por exemplo, o mais importante é esse declínio neurológico que afeta muito a qualidade de vida do paciente. Nós precisamos ter uma arma disponível para tratar. E isso, agora com essas medicações que ultrapassam a barreira sangue-cérebro e chegam ao sistema nervoso, nós então estamos conseguindo atingir esse ponto importante, né, e ter melhorias também na área neurológica. Mas explica uma coisa, essa medicação é só para esses pacientes que têm acometimento neurológico ou também para os pacientes que têm só a parte corporal afetada? Esse é um ponto muito positivo dessa medicação, é que ela tem a capacidade de chegar a qualquer tecido. Chega ao fígado, chega aos ossos, chega às articulações, chega à parte respiratória e também chega ao sistema nervoso. Então ela pode tratar tanto a parte não neurológica quanto a parte neurológica da mucopolissacaridose tipo 2. Além dessa molécula que o senhor está falando que alguns pacientes brasileiros já estão tomando, existem outras moléculas no mundo que também têm esse mecanismo de ação inovador? Sim, existem outras moléculas que também utilizam esse artifício de, digamos assim, de serem reconhecidas na barreira sangue-cérebro e passar para o sistema nervoso, mas, digamos assim, essa é a que está mais adiantada em termos de desenvolvimento, inclusive já está aprovada no Japão. Foi a primeira medicação aprovada para a mucopolissacaridose que consegue chegar no sistema nervoso central. Bom o senhor ter falado do Japão, porque me falaram que o senhor tem uma história curiosa sobre o Japão, né? Parece que o senhor foi até a empresa. Me conta mais um pouquinho sobre isso. Exatamente, nós buscando, né, sempre buscando estar na fronteira do avanço em termos de tratamento para essas doenças raras, nós identificamos que no Japão estava sendo pesquisada, né, em 2017 um tratamento com base nessa estratégia inovadora de ultrapassar a barreira sangue-cérebro utilizando um anticorpo que é reconhecido pela barreira. Então nós identificamos que havia uma companhia lá pesquisando isso e junto com o pai de um paciente que estava muito motivado para encontrar um tratamento mais efetivo para o seu filho, fomos até o Japão, fui junto com o pai desse paciente, visitamos a empresa, conversamos com a diretoria da empresa e conseguimos, né, com sucesso mostrar que o Brasil é um país que tem um potencial enorme em termos de ter muitos pacientes, ter um sistema regulatório muito eficaz e conseguimos então fazer com que os estudos clínicos que estavam sendo feitos só no Japão passassem a ser feitos também no Brasil. E isso acho que foi um avanço grande porque permitiu que muitos pacientes brasileiros, né, pudessem receber essa medicação de uma maneira antecipada e quem sabe com a aprovação muitos mais possam vir a receber, e essa é uma necessidade realmente, porque é uma doença progressiva. Dia a dia o paciente vai deteriorando. Então, quanto antes ele receber a medicação que consegue chegar ao sistema nervoso, melhor, consegue se deter a progressão da doença e, quem sabe, trazer benefícios, né, para esses pacientes. A gente fala que cada dia conta para esses pacientes, né, doutor Roberto? Então, quanto mais cedo eles começarem a tratar, melhor, né? Parece que tem uns 40 pacientes, mais ou menos, hoje, tomando essa medicação aqui no Brasil, não é isso? Tem um número já em torno de 40 pacientes já recebendo a medicação, mas existem muitos mais que poderiam se beneficiar e que a cada dia perdem um pouco
do seu desenvolvimento por não estarem recebendo uma medicação como essa. Foi bom o senhor falar, inclusive, né, desse exemplo do pai que foi junto com você lá no Japão para conversar com a diretoria, para trazer essa pesquisa clínica primeiramente para o Brasil. E ele gravou um vídeo para a gente para falar um pouquinho de como está o filho dele atualmente em uso dessa medicação desde 2018. Meu filho está muito bem hoje, está uma criança, aliás, um adolescente de 15 anos, que cada dia que passa a gente enxerga uma melhora significativa, especialmente no neurocognitivo. Ele começou em outubro de 2018 as infusões de uma doença degenerativa progressiva. E todos os medicamentos existentes naquela época eram apenas, vamos dizer assim, prolongavam um pouco, né, a vida, mas sem qualidade de vida. Com esse medicamento novo, com esse tratamento, pela primeira vez eu posso confirmar que nós conseguimos estabilizar a doença. E além de estabilizar a doença, nós estamos tendo ganhos significativos, especialmente na qualidade de vida do dia a dia. Meu filho hoje, ele concentra, ele entende, ele atende, ele tenta falar, ele fala algumas palavras que parou de falar há muitos anos, né? E também ele participa com a gente em muita coisa. Ele senta na mesa para comer, ele vai para o parque, ele corre. Antes de 2018 ele não poderia fazer isto. Ele não poderia nem ir com a gente em nenhum restaurante porque ele não sentava um minuto de tanta agitação. Hoje a gente vê uma criança que está se desenvolvendo, que está atenta a tudo, que corresponde, mesmo sem falar, só no olhar, no gesto, a gente percebe que ele está outra criança. Antigamente a gente falava com ele como falando com parede. Hoje a gente fala com ele, a gente percebe que ele está entendendo e está querendo colaborar. Então isso não tem preço, falando de uma doença degenerativa tão progressiva. Numa idade de 15 anos, a gente percebe melhoras. E a gente está conseguindo também ter melhoras, não apenas pequenas, melhoras grandes, né? E cada dia que passa a gente está percebendo isso e está vendo isso acontecendo na vida dele. Então, só tenho a agradecer essa oportunidade, essa pesquisa. Eu espero que todos tenham acesso a essa nova medicação. E, doutor Roberto, o senhor tem exemplos de pacientes que melhoraram com essa medicação? Tenho inúmeros exemplos, né? Pacientes que têm a doença mais atenuada, que melhoraram muito da parte física, né? Estão aí andando de bicicleta, coisa que às vezes é difícil numa doença que afeta tanto as articulações, os ossos. E tenho pacientes que têm um comprometimento neurológico que passaram a ter uma melhor qualidade de vida, começaram a fazer coisas que não faziam, começavam a ter um repertório maior de palavras, ficaram muito mais calmos em relação a uma doença que causa hiperatividade. Isso, às vezes, uma pequena melhora traz um benefício enorme na qualidade de vida e todo o ambiente familiar. Passaram a dormir melhor, passaram a ser menos agitados e também ter uma participação maior na vida da família. Então, tem vários exemplos assim de melhorias que são devidas, né, a essa capacidade da enzima de entrar no sistema nervoso e lá provocar essas mudanças, né, que são mais intensas quanto mais cedo se começa o tratamento, mas mesmo que se comece mais tarde, se tem benefícios palpáveis e a família toda consegue perceber isso e realmente são coisas que melhoram e mudam, né, a perspectiva do paciente. Perfeito. Isso é muito icônico, né, da gente ver essas melhoras, ainda mais em pacientes e familiares, né? Para os familiares é muito importante ter esses pacientes que são, a gente sabe da doença, são mais agitados e conseguem ficar mais tranquilos, né? E aí eles conseguem viver melhor e ter mais qualidade de vida. Exatamente, a gente consegue perceber a melhora pelos parâmetros objetivos, diminui os níveis dos biomarcadores, melhoram os testes neurocognitivos, mas o mais importante é que a gente observa, conversando com as famílias e tendo toda a avaliação deles sobre o que mudou, né, com o tratamento. Isso é realmente fundamental e é muito estimulante para quem trabalha nessa área ver, né, um medicamento novo que consegue mudar a vida das pessoas. Eu consigo imaginar, doutor Roberto. Queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com o senhor e falar um pouquinho sobre essa medicação e esse mecanismo de ação inovador tão importante para a melhora desses pacientes. Acho que foi muito estimulante, né, essa conversa, né, e a gente pode rever algumas situações interessantes em relação ao efeito de novos tratamentos com um mecanismo de ação inovador na área das doenças raras. Eu agradeço muito, né, a sua participação, doutor Ricardo. Foi uma satisfação
participar desse episódio sobre um mecanismo de ação inovador para o tratamento de doenças raras. Eu aproveito então para convidar vocês a assistirem os demais episódios da série Genética e Doenças Raras, uma realização da Educare com a curadoria científica da Casa dos Raros. Os episódios estão disponíveis na plataforma de streaming eduprimebrasil.com.br. Vocês podem acessar através do QR Code. E até o próximo episódio.